Olá! Hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre a operação de potenciação e radiciação. Quando a gente aprende na escola, as primeiras operações aritméticas que a gente aprende são a adição, que é a ideia de somar, de juntar, e logo depois a gente aprende a operação inversa à adição, que é a ideia de tirar. Subtração é a ideia de tirar, de perder. Então tem a adição e tem a subtração, que são operações inversas. O que uma faz, a outra desfaz. Se você ganha R$ 10 e você perde R$ 10, você voltou no mesmo ponto. Depois disso, a gente segue aprendendo a operação de multiplicação, que é a ideia de somar repetidas vezes a mesma parcela, né? E aí, depois de um tempo, a gente aprende a operação de divisão, que é a ideia de repartir em grupos iguais, é a operação inversa da multiplicação. Então, por exemplo, se eu faço 4 grupos de 5, eu chego num total de 20. Dos 20, se eu divido em 4 grupos, eu tenho como resposta que cada grupo tem 5 unidades. Então, eu tenho a multiplicação e a divisão como operações inversas. O que uma faz, a outra desfaz. Se eu dobro o dinheiro que você tem agora e depois eu divido pela metade, você ficou na mesma. Seguindo essa mesma ideia de operações inversas, a gente chega na potenciação e na radiciação. Também vão ser um parzinho de operações inversas. A potenciação é uma notação que traz pra gente a ideia de você multiplicar repetidas vezes o mesmo fator. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo significa 2 vezes o próprio 2 vezes o próprio 2. 2 vezes 2 dá 4, que vezes o outro 2 dá 8. Então, 2 elevado ao cubo dá 8. Nunca pense que 2 elevado ao cubo a gente pode falar que é 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, porque também não tem nada a ver com isso. Isso aí seria a ideia de multiplicação, que é outra coisa, que a gente está falando de potenciação. Um outro exemplo. 5 elevado ao quadrado, e é assim que a gente lê, significa 5 vezes o próprio 5, que no caso dá 25. Então, 5 elevei ao quadrado, cheguei no 25. Tudo bem até aqui? Vou aproveitar esse exemplo para falar da radiciação, que é a operação inversa da potenciação, que desfaz o que a potenciação fez. Então, se eu pego o 5, elevo ao quadrado e digo que a resposta deu 25, a potenciação é a operação inversa, né? Eu vou calcular a raiz quadrada do 25 e vou obter como resposta o 5. Vou voltar no 5. Então, o 5 eleva ao quadrado dá 25, 25 eu tiro raiz quadrada, volta no 5. Uma outra forma de você pensar a raiz quadrada, que é a raiz que a gente mais comumente ouve, né? Mas não existe só raiz quadrada, também existe raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta ou raiz com outros índices. Na raiz quadrada, um bom raciocínio de se ter é você pensar que número vezes ele mesmo que dá como resultado o que está dentro da raiz. Então a pergunta é: que número vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz? No caso do raiz de 25, a pergunta é: que número vezes ele mesmo me dá como resultado 25? A resposta é o 5. Ok, então calculei a raiz quadrada de 25. Só para nomear, né, essas notações envolvidas, quando a gente tem uma potenciação, o número grandão eu chamo de base, o pequenininho eu chamo de expoente e tudo junto, esse conjunto eu chamo de potência. Então, posso calcular uma potência. Já na radiciação, o número grandão que está dentro da raiz, né? É o radicando, o pequenininho é o índice e tudo junto que eu vou calcular é uma raiz. Tudo bem? Espero ter ajudado um pouquinho vocês. Um abraço e até mais.